Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2025. Vamos trazer hoje aqui duas perguntas que foram feitas no vídeo de segunda, 6 de janeiro. A primeira pergunta é do João, que diz o seguinte: tenho um problema que me assombra. Sou usuário de heroína. Tento deixar, mas não consigo. Não me vejo como uma pessoa de má índole, sem princípios. Pelo contrário, tenho preocupações familiares, ambientais, sociais, etc. No entanto, temo que este problema me impeça de ascender. Gostaria de um esclarecimento, pois tenho certeza que mais gente irá se interessar. Então, respondendo aqui, primeiramente, a pergunta do João, já falamos tantas vezes que o vício é uma prova a ser vencida. Se a Terra é um planeta escola, todas as almas encarnadas, agora ou em tempos idos, sempre fizeram parte do quadro de alunos desta escola. A Terra, como escola, oferece matérias, ensinamentos, oportunidades. Assim como uma escola qualquer, todas as matérias precisam ser ministradas dentro de um certo tempo para que o aluno atinja o final desse ciclo e passe para um ciclo adiante, mais adiantado. Em algum momento da vida longa, que são sucessivas encarnações, a alma precisa passar pela prova do vício. Faz parte do currículo dessa escola. Muitas almas não passaram nas suas provas em outras encarnações anteriores. E muitas também não fizeram o propósito de enfrentar esta prova. Esta é a última encarnação nas provas e expiações deste planeta Terra. Muitas almas que estão encarnadas agora ou não venceram a prova anteriormente ou não quiseram enfrentar os seus planos de alma a prova do vício, deixaram para esta última encarnação. Nas vidas anteriores a esta encarnação, a alma, enfalhando na sua prova do vício, ela tinha outras oportunidades, poderia passar pela prova numa encarnação posterior, mas você não tem mais essa possibilidade agora. O que acontece? Nós sabemos que a providência divina é maravilhosa e que nos dá tantas oportunidades que nós nem podemos imaginar. O amparo que nós temos é tanto que é impossível a nossa consciência imaginar. Algumas informações que nos chegam consolam, de certa forma, as pessoas que estão passando pelas suas provas e provavelmente algumas delas ou muitas delas não conseguirão superar nesta atual encarnação. Você não tem uma outra oportunidade numa próxima encarnação aqui na Terra, antes do final da transição planetária? A alma poderia então perder a oportunidade da ascensão? Olhando pelo lado prático, diríamos até que sim, é uma possibilidade muito grande. Mas pelas informações que nos são passadas, nos dizem que se a alma é boa, se a alma tem os seus predicados, passou nas outras matérias, se a alma é voltada ao bem, como diz aqui o João,
Não me vejo como uma pessoa de má índole. Pelo contrário, tenho preocupações familiares, ambientais, sociais. Então, o João, pelo que ele demonstra aqui, é uma alma consciente das suas responsabilidades, é uma alma que está num grau evolutivo mais elevado. No entanto, não está sendo fácil vencer a prova do vício. Podia ser qualquer outra prova mais difícil. E vício pode ser qualquer tipo. Vício é algo que a pessoa pratica e não consegue se desvencilhar. Algumas publicações anteriores foi dito que há muitas possibilidades agora. Se não há mais tempo, temos outras chances. Nos são oferecidas oportunidades de todas as maneiras para que possamos escolher uma ou outra, para que a boa alma não seja exilada pelo motivo de não ter vencido uma prova do vício. Porque o que faz a alma ascensionar é o conjunto da obra, é a frequência dela. Se ela está numa frequência mais elevada, significa que a alma é boa. Para que iria para o exílio? Porque falhou em apenas uma situação. A média é boa, faz com que ela atinja o grau, o índice de ascensão. É claro que tem a contrapartida. O vício, em não sendo vencido como prova nesta encarnação atual, e a alma estando na condição de boa alma, ela vai ter oportunidade de compensar a falha de uma outra forma e não perder a condição de ascensão. Nós demos exemplos muitas vezes, e aqui eu vou repetir para que fique mais claro. A alma encarnada que tem um vício do cigarro, do fumo, não consegue vencer a prova. Se faltar média no final, a alma tem no seu plano que ela pagaria o preço da falha. Então vem provavelmente uma doença que os médicos dizem é consequência do cigarro, como um problema pulmonar, por exemplo. Se a alma tem um vício da bebida alcoólica, provavelmente vai ter um problema no fígado, ou no estômago, no esôfago, em algum lugar, na garganta. Se ela tem um vício de comer demais, vai ter outro problema no corpo. Se tem um vício da droga, vai ter algum problema originário do uso exagerado, contínuo da droga. Então aqui, João, se você é de fato uma alma consciente que se esforça para ser a tua melhor versão, não tenha medo de não ascensionar. Faça o teu melhor nos outros aspectos para que você possa ter uma média. Porque se numa escola nós passamos pela média, na escola da vida não é diferente. A média final é que conta. E se você tem uma boa média, confie. Lembre-se que nós somos amparados muito mais do que possamos imaginar. É muito difícil a alma não ascensionar, porque é uma lei natural, se ela faz um pouco de esforços. É óbvio que esperar que os outros resolvam nossos problemas não contam.
pontos nessa média final. Os pontos que são contados são aqueles que vêm dos nossos esforços. Quando nós damos o nosso melhor, quando nós somos a nossa melhor versão. Porque, como disse o Cristo numa parábola, a cada um é dado segundo os seus esforços, as suas obras. E não há justiça melhor que essa. Se você faz por merecer, você tem um mérito. Se você não faz por merecer, obviamente não terá esse mérito. Todos nós, como humanos, temos limitações e somos falhos. Faz parte. Acertar, errar, aprender. Aprendemos com os nossos erros, embora analisando por um aspecto mais abrangente, vemos que não existem erros. Existem oportunidades, existe o aprendizado. E aquilo que nós classificamos como erros são, na verdade, as grandes oportunidades onde nós aprendemos as lições. Então, se você tem essa consciência, continue firme no propósito de ser a tua melhor versão. É a única coisa que realmente vai contar lá no final. Obviamente, continue se esforçando para vencer essa prova, você tem tempo. Muitas vezes parece que perdemos a oportunidade, mas lá adiante surgem outras alternativas e ainda é possível vencer. Está bem, João? Espero realmente que você tenha sido orientado, que é o que nós temos para te dizer, porque é o que vem para te informar. E neste mesmo vídeo de segunda-feira, 6 de janeiro, temos uma outra pergunta formulada pela Cláudia Bergamin. Ela questiona: como fica a nossa responsabilidade sobre os atos cometidos através da influência dos obsessores? Bom, nós sabemos que obsessores tinham e eram bem comuns até agora, praticamente. Mas sabemos que os obsessores, como almas que não são boas almas, que se fossem boas almas não seriam obsessores. Os obsessores, na maioria, eram almas desencarnadas, almas que tinham passado pela experiência da matéria, como todos nós, mas se compraziam tanto na maldade enquanto encarnados e também depois de desencarnados. Obviamente que também havia alguns obsessores de entidades extrafísicas que nunca encarnaram na Terra. Mas todas essas almas já foram levadas, a Terra já está livre delas. Então alguém diz assim: ah, mas ainda tem, lá no centro espírita, lá no centro do Umbanda, a pessoa que tem mediunidade ainda sente, vê. Sim. Um obsessor, tanto antes quando existiam de fato e agora, é uma energia. Porque ele não tem matéria. Ninguém viu um obsessor em carne e osso. Sentiu a influência. Alguns questionamentos que eu mesmo fiz para a minha equipe espiritual nesse sentido. Como assim? Você não tem mais obsessores? Como que alguns médiuns ainda sentem, pressentem, e alguns até vê vultos, imagens, cores. Enfim, sentem a energia. As orientações que têm chegado e as informações que nos são dadas é que, muitas vezes, aquilo que nós classificamos como obsessores nada mais é do que
a nossa sombra, ou as nossas sombras internas, ou de alguém próximo de nós. Porque tudo é energia. Então as mentalizações, as emanações mentais, as emanações psíquicas de certos pensamentos, de certas atitudes, de certas memórias, até de certos traumas guardados como memórias de alma, podem se manifestar energeticamente de tal forma que se parece como um obsessor. Então nem sempre são os obsessores. Nem sempre eram obsessores. E agora, pelas informações que temos, realmente não há obsessores. Mas independente de se tinha, se não tinha, se tem ou não tem, a pergunta que é formulada aqui pela Cláudia Bergamin, se nós somos responsáveis pelos atos cometidos através da influência dos obsessores. Nós sabemos que ninguém é obrigado a fazer algo se não quer. Ah, mas é um obsessor. O obsessor ele só vem por simpatia de pensamento, de frequência. Se a gente tem a frequência dele, ele vem. Se não tem, não vem. Então, se o obsessor me ataca, é porque eu tenho algo dentro de mim que ressoa com aquela consciência obsessora. Se eu mudo a minha frequência, o obsessor não me encontra mais. É como mudar uma senha de Wi-Fi. Você muda a senha, não acessa mais o aparelho. Porque é frequência. Então, de certa forma, sempre seremos responsabilizados pelas nossas ações, mesmo influenciados. Obviamente que quando somos influenciados temos o atenuante. Porque às vezes não é a intenção. Eu diria que é uma falha, é um desleixo. Não me esforcei o suficiente, então eu cometi certos atos, certas atitudes que levaram a prejudicar algo ou alguém. Sou responsável. Mas se eu fui induzido, tem um atenuante. É óbvio que é assim. Muitas pessoas se escondem atrás de suas fraquezas para justificar os seus atos. E isto não isenta ele da responsabilidade. Tem alguns atos que não são responsabilizados. Quando a pessoa não tem a sã consciência, tipo uma pessoa que tem esquizofrenia, que sofre de loucura, tem problemas neurais, ela não é responsável pelos seus atos porque ela não tem noção do que está fazendo. Ali, eu diria que é um outro modo de quitar dívidas de vidas passadas através da anulação de uma vida, praticamente. Mas quando a alma encarnada sabe o que faz, mesmo dizendo que está sendo influenciada, ela pode fazer um esforço, se trabalhar para evitar de ser manipulada. É a mesma coisa que você fazer algo porque o outro te manda. Ah, você vai lá assaltar aquela pessoa, vai lá dar uma pedrada na cabeça daquele fulano. Você vai lá e mata o sujeito. Você vai lá e faz isso ou aquilo. E você vai lá e faz. Ah, foi outro que mandou. Sim, foi outro que mandou. O outro é autor da ideia. E você é coautor da ideia e praticante do ato. Você se comprometeu a cumprir uma ordem que não era lícita. Nós não podemos cumprir ordens que não são éticas. Senão nós somos coautores. Seja por ordem de um obsessor, seja por ordem de um encarnado, seja por ordem de quem quer que seja. Você nunca é obrigada a cumprir uma ordem que você não ache ética, moral.
Se você fizer, você é corresponsável. Espero que fique claro essa resposta, porque desculpa ou desculpas não justificam as nossas falhas. Lembrando que a justiça divina não tem um manual, não tem um julgador. É a nossa consciência que analisa cada situação, e a análise é feita sobre a frequência daquela ação. Não há nenhuma chance de erro, porque a consciência é o seu próprio juiz. A consciência é a sua própria alma. A consciência é o que somos. E ninguém engana a si próprio. No momento da sua análise, quando está na consciência mais elevada, e fazendo aquela autoanálise da sua conduta, do seu caminhar, não há ninguém para dizer você acertou, você errou. A consciência própria de cada um de nós dirá: olha, aqui ainda não atingiu o índice, o ponto, o degrau da escada necessário. Preciso ir lá fazer novamente a prova. É assim que é. Está bem? Então, espero que realmente as duas questões tenham sido respondidas a contento. E assim, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.